Tudo o que você conhece, o tempo, o espaço, as estrelas, pode já ter existido antes do Big Bang, antes do começo. Mas como pode existir um antes se o tempo só começou ali? Essa é a pergunta que desafia os maiores físicos do mundo. E a resposta pode revelar que o nosso universo já viveu, morreu e renasceu inúmeras vezes. Durante décadas, acreditamos que o Big Bang foi o ponto zero, o momento em que tudo surgiu a partir de uma singularidade, uma explosão cósmica de energia e luz. Mas à medida que a ciência avançou, começaram a surgir rachaduras nessa narrativa. Einstein mostrou que o espaço e o tempo estão entrelaçados. A mecânica quântica mostrou que nas menores escalas, nada é fixo, tudo vibra, tudo é instável. Então, o que acontece quando o tempo e o espaço colapsam em um ponto infinitamente denso? A física clássica se quebra, e é aí que entram as teorias que ousam ir além, como a cosmologia cíclica e o modelo ecpirótico, apresentados por Jean-Luc Leyners e outros cosmólogos teóricos. Eles acreditam que o Big Bang não foi o começo de tudo, mas apenas uma transição. Imagine o universo não como uma linha com começo, meio e fim, mas como um círculo que respira, expande, encolhe e recomeça. Essa ideia, quase poética, é a base da cosmologia ecpirótica, uma teoria nascida do encontro entre a física quântica, a relatividade e a teoria das cordas. Segundo ela, o nosso universo seria como uma imensa membrana, ou brane, flutuando em um espaço de dimensões extras. E não estamos sozinhos ali. Outras membranas coexistem, invisíveis, separadas por uma distância minúscula, menor do que qualquer átomo poderia medir. Agora imagine o impensável. Essas membranas se movem lentamente, durante bilhões de anos, até que inevitavelmente colidem. Quando isso acontece, a energia liberada é tão intensa que preenche o espaço com radiação, matéria e movimento, exatamente o que conhecemos como o Big Bang. Mas há um detalhe que muda tudo. Se essa colisão aconteceu uma vez, ela pode ter acontecido antes, e pode acontecer de novo. O universo então não teria surgido do nada, mas de um ciclo eterno de colisões e renascimentos. Um cosmos que morre, se comprime em um estado denso e silencioso e depois explode novamente em vida, luz e matéria. Jean-Luc Leyners descreve esse processo como um tipo de renovação cósmica, onde cada ciclo limpa as imperfeições do anterior. Enquanto o universo se contrai, a energia e as irregularidades se dissipam, preparando o cenário para um novo começo estável e harmonioso. É o oposto do caos da singularidade. Em vez de tudo colapsar em desordem infinita, o universo se organiza para renascer. Mas essa teoria traz uma pergunta inquietante. Se cada universo nasce de um anterior, qual foi o primeiro? Ou, e se nunca houve um primeiro? E mais, será que cada novo ciclo repete exatamente o anterior? Ou cria novas leis, novas constantes, novas realidades? Talvez em algum outro ciclo, as estrelas tenham se formado mais cedo. Talvez em outro, a vida nunca tenha surgido. Ou talvez, em um desses universos anteriores, alguém já tenha se perguntado o mesmo que nós agora. Talvez o que existia antes do Big Bang não fosse o vazio absoluto, mas um universo anterior, morrendo lentamente, preparando o terreno para o próximo. Em vez de um começo, o Big Bang pode ser apenas um portal, a fronteira entre um universo que termina e outro que nasce. E nesse ciclo eterno, cada galáxia, cada estrela, cada ser, é uma fagulha de algo que já existiu e que voltará a existir. Se isso for verdade, então o tempo não tem início. Ele é um círculo. E nós somos parte dessa dança infinita, onde o fim e o começo são apenas duas faces do mesmo mistério. E foi assim que a ciência começou a perceber que talvez o universo nunca tenha começado. Ele apenas respira. Ele não deveria existir. Nenhuma estrela, nenhum átomo, nenhuma sombra de matéria. Apenas o nada absoluto, frio, silencioso, eterno. E ainda assim, algo aconteceu. Em um instante impossível, o nada decidiu deixar de ser nada. E desse silêncio, nasceu o universo. Durante toda a história da humanidade, o céu sempre foi um espelho para nossas perguntas mais profundas. Cada estrela parecia uma resposta escondida. Cada silêncio do espaço, um mistério não resolvido. Os antigos acreditavam que o cosmos havia sido moldado por deuses, outros que ele sempre existiu, eterno, imóvel, sem começo e sem fim. Mas então, no século XX, algo mudou. A ciência começou a ouvir o eco distante do universo. E esse eco parecia vir de uma explosão.
O Big Bang não foi apenas uma teoria, foi uma revelação. Tudo, cada galáxia, cada partícula, cada segundo, nasceu de um ponto minúsculo de energia inimaginável. Um instante que deu origem ao espaço e ao tempo há cerca de 13,8 bilhões de anos. Porém, o Big Bang não respondia à pergunta mais incômoda de todas. O que havia antes dele? Se o tempo começou no Big Bang, então não existia um antes. E se não existia nada, como algo pôde surgir? Foi essa dúvida que levou o físico Alexander Vilenkin, em 1982, a propor uma ideia tão radical quanto poética. E se o universo não precisasse vir de algo? E se ele tivesse surgido do nada absoluto, sem matéria, sem espaço, sem energia, apenas como uma flutuação quântica inevitável? Vilenkin descreveu esse fenômeno como um túnel cósmico, uma passagem probabilística através do nada. Um salto espontâneo em que o próprio espaço-tempo se cria, do zero, a partir das leis da física quântica. De repente, a pergunta mudou. Não mais quem criou o universo, mas porque o nada não permaneceu sendo nada. Tente imaginar o nada. Não o vazio do espaço, mas algo ainda mais profundo. Sem luz, sem tempo, sem direção. Um silêncio onde nem mesmo o conceito de silêncio existe. É impossível, não é? Porque o cérebro humano foi feito para entender o que é, não o que não é. E ainda assim, segundo Alexander Vilenkin, foi exatamente desse nada absoluto que o nosso universo nasceu. Na física quântica, até o vazio não é realmente vazio. Mesmo onde não há matéria, há flutuações. Pequenas danças de energia que surgem e desaparecem em escalas tão pequenas que desafiam a imaginação. Essas flutuações são regidas pela incerteza quântica, uma lei que permite que o impossível aconteça por um breve instante. Vilenkin acreditava que o próprio universo poderia ser o resultado de uma dessas flutuações. Mas, diferente de uma partícula comum, o que surgiu não foi algo dentro do espaço. Foi o próprio espaço-tempo surgindo. Um universo inteiro tunelando, atravessando uma barreira do nada para o ser. É como se a existência tivesse pulado para o lado de cá, sem precisar de uma faísca externa, nem de um criador. O universo seria, então, uma criação quântica espontânea. Um evento probabilístico que de alguma forma deu certo. Mas o mistério não parou aí. Décadas depois, em 2022, um novo grupo de físicos decidiu revisitar essa ideia com ferramentas modernas da gravidade quântica em loop. Uma teoria que descreve o espaço e o tempo como uma malha microscópica de energia feita de minúsculos grãos quânticos. Eles descobriram que mesmo quando tudo parece absolutamente nada, essa malha ainda pode vibrar, gerando uma energia mínima, um potencial de criação. Essas vibrações seriam como o batimento cardíaco do nada, um ritmo escondido que ocasionalmente explode em algo real. E cada explosão poderia gerar um universo diferente, com suas próprias leis físicas, constantes e dimensões. Um multiverso quântico, onde o nosso cosmos seria apenas um entre infinitos outros. Todos nascidos do mesmo nada primordial. Mas se o nada pode criar tudo, o que impede que isso aconteça de novo? Será que outros universos estão surgindo neste exato momento? Invisíveis, silenciosos, a partir de seus próprios nadas. Talvez o maior mistério do universo não seja como ele começou, mas por que ele começou. Porque o nada não permaneceu sendo nada. Porque, entre infinitas possibilidades de não existir, o cosmos escolheu existir. A teoria de Vilenkin, reforçada por estudos modernos, sugere algo profundo. Que a existência é a opção natural do nada. Que o nada absoluto, se é que isso realmente existe, é instável, como um lago em perfeito equilíbrio,
prestes a ondular ao menor toque da probabilidade. E quando essa ondulação acontece, ela cria tudo: espaço, tempo, luz, as galáxias, os planetas, o carbono das estrelas e, finalmente, nós. Isso significa que o universo não precisou de uma causa anterior. Ele pode ter se criado a si mesmo, obedecendo apenas às leis quânticas, leis que existiriam não em um espaço físico, mas como princípios eternos da própria lógica cósmica. Em certo sentido, talvez o nada nunca tenha sido realmente vazio, mas sim cheio de potencial. E se for assim, então a nossa existência não é um acidente, mas a consequência inevitável de um universo que quer acontecer. Cada respiração humana, cada pensamento, cada pôr do sol é um eco daquela primeira flutuação. O instante em que o nada decidiu tentar existir. Talvez no fundo o universo não precise de sentido. Talvez o sentido sejamos nós, olhando para o infinito e perguntando de onde viemos. E quando olhamos para o céu, não estamos apenas observando estrelas distantes. Estamos vendo o próprio nada, transformado em luz. Porque às vezes o nada é apenas o tudo esperando para acontecer. Antes que houvesse estrelas, antes que houvesse luz, havia apenas silêncio e energia. 1 segundo. Apenas 1 segundo. Foi tudo o que o universo precisou para decidir como seria. Para sempre. Os cientistas chamam esse instante de a aurora cósmica, o primeiro segundo após o Big Bang. É o momento mais enigmático e violento da história. O nascimento do tempo, do espaço e de todas as leis que governariam o cosmos. Segundo os estudos do CERN e da Universidade McGill, como o artigo The First Second of the Universe, esse instante não foi apenas uma explosão, mas uma transição, uma transformação de pura energia em matéria. Um oceano cósmico fervendo, onde partículas surgiam e desapareciam em frações de trilhões de segundos. Ali, o universo era uma tempestade de luz e calor, tão denso que um simples cubo de matéria, do tamanho de um átomo, teria a massa de uma montanha. A temperatura, 100.000 vezes o calor do centro do Sol. E mesmo assim, algo começou a se organizar. Nos primeiros trilhões de segundo, o universo não era feito de estrelas, planetas ou luz. Era uma tempestade de energia, um mar cósmico fervente onde as leis da física ainda lutavam para nascer. O espaço não tinha forma, o tempo não tinha direção. Cada ponto do cosmos estava explodindo em todas as direções ao mesmo tempo. Foi o início da inflação cósmica. Uma expansão tão absurda que desafia qualquer imaginação humana. Como descreve Robert Brandenberger em Principles, Progress and Problems in Inflationary Cosmology, algo minúsculo, menor que um átomo, cresceu até o tamanho de bilhões de galáxias em menos de um piscar de olhos. Em cerca de 10 elevado a menos 36 segundos, o universo aumentou mais de 10 elevado a 50 vezes. É como se uma célula microscópica se expandisse até o tamanho do sistema solar, instantaneamente. Mas por quê? O que fez essa inflação começar e o que a fez parar? Os físicos acreditam que uma partícula misteriosa chamada inflaton pode ter sido a chave. Ela teria liberado uma quantidade colossal de energia, impulsionando o espaço a se esticar a velocidades inimagináveis. Mas o problema é, nunca encontramos o inflaton. É apenas uma hipótese, uma sombra teórica. Se ela não existir, tudo o que entendemos sobre o nascimento do cosmos pode precisar ser reescrito. Quando a inflação terminou, o universo não estava em calma. Pelo contrário, ele se encheu de ondas. Flutuações quânticas minúsculas, imperceptíveis, mas que mais tarde se transformariam em tudo o que conhecemos. Galáxias, estrelas, planetas e nós. Essas pequenas imperfeições são o motivo de o universo não ser perfeitamente uniforme.
E, ironicamente, foi o caos que criou a estrutura. Enquanto o espaço continuava a se expandir, outra transformação estava em andamento: a separação das forças fundamentais. Nos primeiros instantes, todas as forças da natureza, gravidade, força nuclear, força fraca e eletromagnetismo, eram uma só. Mas à medida que o universo esfriava, elas começaram a se dividir. Foi o nascimento das leis da física. O estudo The First Second of the Universe, do CERN, descreve esse processo como uma série de transições cósmicas, parecidas com a água congelando em gelo, só que em escala universal. Primeiro a gravidade se destacou. Depois veio a transição eletrofraca, quando o universo decidiu como as partículas iriam interagir. Foi nesse momento que os quarks, os blocos fundamentais da matéria, começaram a se unir, formando os primeiros prótons e nêutrons. Mas havia um problema ainda maior. Para cada partícula de matéria criada, nascia também uma partícula de antimatéria. E quando matéria e antimatéria se encontram, elas se destroem, deixando apenas energia. Em teoria, elas deveriam ter se aniquilado completamente, e o universo teria desaparecido em pura radiação. Mas isso não aconteceu. Por algum motivo, a matéria venceu. O estudo The First 3 Seconds, publicado no Arctur Science, mostra que esse pequeno desequilíbrio, talvez uma diferença de uma partícula em cada bilhão, foi o que salvou o universo. Ninguém sabe ao certo o que causou essa assimetria. Pode ter sido uma flutuação quântica. Pode ter sido o próprio campo inflacionário. Ou pode ter sido algo que ainda nem descobrimos. O fato é, se essa diferença não existisse, nada, absolutamente nada, existiria hoje. Nem estrelas, nem planetas, nem vida. A realidade inteira seria apenas uma bruma de luz fria se dissipando no vazio. Por isso, os físicos dizem que o primeiro segundo do universo não foi apenas o início do tempo. Foi uma sequência de decisões cósmicas. A cada fração de instante, algo podia dar errado. E ainda assim, de alguma forma, tudo deu certo. O caos não destruiu o cosmos. O caos criou o cosmos. Quando o primeiro segundo terminou, o universo já tinha definido seu destino. A matéria e a radiação haviam começado sua dança cósmica, e o espaço expandia-se sem parar. A cada instante, a energia se transformava em estrutura, e a estrutura em história. Em poucos minutos, os primeiros átomos simples se formariam. Em milhões de anos, as primeiras estrelas. E bilhões de anos depois, você estaria ouvindo esta história. O primeiro segundo do universo não foi apenas o começo do tempo. Foi o instante em que o caos se transformou em ordem, em que o nada se tornou tudo. E talvez, ainda hoje, em algum canto distante, ecos desse primeiro segundo ainda ressoem, lembrando-nos de que cada átomo do nosso corpo nasceu daquele mesmo instante de fogo e silêncio. Porque antes de haver qualquer coisa, houve um segundo, e nele o universo inteiro aprendeu a existir. Antes das estrelas, antes dos planetas, antes até do tempo fazer sentido, havia apenas um clarão. Não era uma chama, nem um sol. Era toda a energia do universo, tentando encontrar equilíbrio. Foi nesse instante caótico e silencioso que a luz nasceu. Poucos momentos na história do cosmos são tão misteriosos quanto os primeiros segundos após o nascimento do universo. Os cientistas chamam esse período de Era da Radiação. Um tempo em que o espaço era tão denso e quente que nada conseguia existir como conhecemos. Partículas e antimatéria dançavam em colisões frenéticas. Fótons, os mensageiros da luz, saltavam em todas as direções, presos em um mar de energia. Segundo o estudo The First 3 Seconds, Ala Verde et al. 2020,
esse período pode ter sido bem mais complexo do que se imaginava. Por muito tempo, acreditou-se que o universo, após a inflação, simplesmente esfriou e entrou em um regime dominado pela radiação. Mas há dúvidas. Poucas evidências diretas sustentam esse cenário. Talvez entre o reaquecimento e o domínio da matéria, algo mais tenha acontecido. Algo que ainda não compreendemos. Imagine o universo como um oceano fervendo de luz. Cada ponto do espaço era um caldeirão onde energia pura se transformava em partículas, e partículas voltavam a ser energia. Tudo acontecia em escalas impossíveis de conceber. Em trilionésimos de segundo, as leis da física eram postas à prova. A era da radiação foi o reinado do caos organizado. A densidade era inimaginável e a temperatura superior a 10 bilhões de graus. Nesse ambiente extremo, o que chamamos de matéria era quase irrelevante. Os fótons, neutrinos e outras partículas relativísticas, viajando quase à velocidade da luz, dominavam completamente o destino do cosmos. Como descreve o físico Bronikov em On the Heat Evolution of the Early Universe, 2023, esse foi o período em que a energia era tudo. O universo era um forno cósmico em expansão, e cada instante era uma batalha entre a força do calor e o avanço do frio. Enquanto se expandia, o espaço se esticava, e com ele a própria luz perdia força, alongando seu comprimento de onda, esfriando, mudando o tom de seu brilho primordial. Mas havia algo mais. De acordo com Alaverdi et al., 2020, é possível que nesse intervalo entre o reaquecimento e a formação da matéria estável, o universo tenha passado por fases intermediárias ocultas. Estados transitórios onde o domínio da radiação poderia ter sido brevemente interrompido. Essas variações, embora sutis, poderiam ter deixado marcas invisíveis nas estruturas que hoje observamos. Pequenas irregularidades no fundo cósmico, pequenas diferenças de densidade, sementes do que bilhões de anos depois se tornariam galáxias, estrelas e nós. E havia ainda um outro desafio: o equilíbrio térmico. O universo tentava se manter uniforme, mas pequenas flutuações quânticas, nascidas durante a inflação, começaram a crescer. Eram variações minúsculas de energia, mas em um universo tão jovem, tão sensível, bastava um sussurro para definir o destino de tudo. Essas flutuações se transformaram em ondas, regiões mais quentes e mais frias, mais densas e mais vazias. O tecido do cosmos começava a vibrar, como se o próprio espaço tivesse uma melodia. A radiação oscilava, e essas oscilações ficaram congeladas na luz. Um registro eterno que hoje lemos como o mapa da radiação cósmica de fundo. A era da radiação foi, ao mesmo tempo, um berço e um campo de batalha. De um lado, a força expansiva tentando diluir tudo. Do outro, a gravidade, ainda fraca, tentando reunir as partículas. E no meio desse duelo, a luz, resistindo, espalhando-se, gravando no espaço as primeiras marcas da ordem em meio ao caos. Com o passar do tempo, o calor diminuiu. O fogo se transformou em forma. Partículas se uniram. Átomos surgiram e o universo respirou pela primeira vez em equilíbrio. A radiação, agora livre, viajou por bilhões de anos até alcançar nossos olhos. Um eco distante do primeiro amanhecer cósmico. Hoje, cada fóton que nos chega do espaço profundo é um mensageiro daquele momento primordial. Um lembrete de que, antes de tudo, o universo foi apenas luz tentando entender a si mesma.
E foi assim que, em um instante de pura energia, a escuridão deu lugar ao primeiro brilho. E o universo começou a sonhar. Por bilhões de anos, o universo dormiu em silêncio absoluto. Sem estrelas, sem luz. Apenas um oceano escuro de gás frio, flutuando no nada. Até que em um instante cósmico, algo aconteceu. O vazio brilhou pela primeira vez. Cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang, o cosmos ainda era uma escuridão quase perfeita. A radiação primordial havia se dissipado e o espaço era preenchido por nuvens invisíveis de hidrogênio e hélio, os elementos mais simples do universo. Foi nesse cenário calmo e silencioso que as forças da gravidade começaram seu trabalho paciente. Pequenas flutuações de densidade, imperceptíveis à primeira vista, tornaram-se sementes. Cada uma delas, o embrião de algo que mudaria tudo. Essas pequenas irregularidades cresceram, puxando mais e mais gás. Até que a pressão, a densidade e o calor atingiram um ponto crítico. E então, como uma faísca num barril de pólvora cósmica, nasceu a primeira estrela. Os cientistas chamam essa geração de População 3. As primeiras estrelas, forjadas de matéria pura, sem metais, formadas a redshifts acima de 30. Elas eram gigantescas, com massas centenas de vezes maiores que o Sol, queimando seu combustível em fúria por apenas alguns milhões de anos antes de explodirem em supernovas colossais. Essas explosões não apenas iluminaram o espaço, elas transformaram o próprio tecido do cosmos. Pela primeira vez, o universo foi enriquecido com metais pesados: carbono, oxigênio, ferro, elementos que mais tarde formariam planetas, oceanos e vida. Mas o nascimento dessas estrelas não foi um processo tranquilo. Simulações modernas mostram que o gás primordial se comportava de maneira turbulenta. Em cada região densa, o hidrogênio tentava colapsar, mas também aquecia, emitindo radiação que dificultava a formação de novas estrelas. Era uma dança delicada entre o colapso e a expansão, entre a criação e o vazio. Pouco depois, essas estrelas solitárias começaram a se agrupar, unindo-se sob a força da gravidade para formar as primeiras galáxias, pequenas, caóticas e repletas de energia. Essas protogaláxias, como descreve o estudo The First Galaxies, Assembly, Cooling and the Onset of Turbulence, 2008, foram os primeiros laboratórios da natureza. O berço onde as estrelas nasciam, morriam e reacendiam o ciclo da luz. No entanto, esse processo trouxe também um novo desafio. As estrelas massivas da População 3 eram tão poderosas que ionizavam o gás ao seu redor, destruindo as nuvens que as haviam criado. Era como se cada nova estrela apagasse as chances de outras nascerem. O universo precisava se reinventar para continuar gerando luz. Com o tempo, as explosões dessas estrelas semearam o espaço com metais, permitindo que o gás se resfriasse mais rapidamente e que novas gerações de estrelas, menores e mais estáveis, surgissem. Foi o início de uma nova era. A Era das Galáxias. As pequenas ilhas luminosas se fundiram, formando estruturas maiores, as ancestrais da Via Láctea, da Andrômeda e de todas as galáxias que hoje pontilham o céu noturno. Através da luz distante captada por telescópios como James Webb, os cientistas agora buscam as assinaturas químicas deixadas por aquelas primeiras gerações. Pistas reveladas nos estudos como Perigalactic Metal Enrichment 2011, que mostram como as explosões da População 3
espalharam os elementos que hoje compõem tudo o que existe. O que começou com uma centelha no escuro se tornou o espetáculo de bilhões de sóis. E cada vez que olhamos para o céu, estamos vendo os ecos desse despertar. A lembrança da primeira luz que rompeu o silêncio do universo. Porque foi ali, nas sombras do tempo, que o universo aprendeu a brilhar.